Agora nós vamos falar da parte 2 do treinamento espaço confinado. A parte 2, ela trata do quê? Reconhecimento, avaliação e controle dos riscos, ok? Então, qual que é o objetivo, né, do treinamento? A NR33 é que regulamenta o espaço confinado. Então, se você tiver dúvida com relação a tudo espaço confinado, entra lá no Google, Ministério do Trabalho e Emprego, normas regulamentadoras, NR33. Ela vai ter detalhadamente ali as informações de espaço confinado. Então, por exemplo, trabalho em espaço confinado apresentam riscos específicos e potencialmente fatais que exigem medidas rigorosas de controle. A atividade de espaço confinado é crítica. Eu falei isso. E a gente sempre deixa claro dentro do treinamento que é uma atividade crítica. Assim como é a atividade de altura, assim como é a atividade a quente, atividade com líquidos inflamáveis, atividades com eletricidade. Então, nós temos que cumprir os procedimentos. Por exemplo, quando se fala de um treinamento, qual é o objetivo nosso aqui? Ó, identificação de espaço confinado. Saber o que é e como identificar. Reconhecimento de perigos. Quais os perigos que eu tenho dentro do espaço confinado? Avaliar os riscos. Monitoramento contínuo. A gente falou aqui do monitoramento da atmosfera, por exemplo, do gás, do oxigênio. E implementação das medidas de controle. Muita gente faz isso aqui primeiro, já implementa a medida de controle sem conhecer, sem avaliar o risco. É um grande erro. Eu tenho que começar, né, passo a passo. Ó. Aqui mostra, por exemplo, uma atividade em ambiente confinado, já com um tripé, o trabalhador já entra ancorado ali, ó, já com o multigases, com monitoramento, é muito importante. Aqui fala da definição, né? Espaço confinado, somente pessoal autorizado. Aqui fala, né? Nós falamos, né, que é um local não projetado para ocupação humana contínua, meios limitados de entrada e saída, que existam onde possa existir atmosfera explosiva. A gente falou o que é atmosfera perigosa, a gente vai falar novamente. Ó, deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Qual que é o limite de oxigênio? Mínimo e máximo? Tem que estar entre o quê? 19,5 entre 23, certo? Menos de 19,5 de oxigênio, deficiência de oxigênio. Acima de 23,5, enriquecimento de oxigênio, que também não pode acontecer. Presença de contaminantes com potencial de causar danos à saúde. Eu vou entrar no espaço, se eu tenho contaminante ali, e eu não tenho uma proteção, um filtro, uma máscara com filtro para filtrar aqueles contaminantes, eu posso passar mal, ter um mal súbito ali dentro. E atmosfera explosiva, principalmente quando, às vezes você faz a medição do espaço confinado, está tudo ok, deu 20,9, igual mostra aqui o multigases, porém, eu vou fazer uma atividade de solda lá dentro, e vai gerando o quê? Pode gerar uma atmosfera, um contaminante, uma atmosfera explosiva. Por isso que eu tenho que fazer um monitoramento. Então, nós falamos que o espaço confinado tem meios limitados, nós falamos que ele não foi feito para habitação humana contínua, nós falamos que ele tem acessos ali limitados, geralmente é uma entrada só. Isso é fundamental a gente sempre deixar claro. Primeira coisa, primeira etapa, reconhecer os riscos. Esse levantamento preliminar de risco, ó, existência ou construção de novos espaços confinados em que possam ser realizados trabalhos. O inventário dos espaços confinados dentro das empresas, de acordo com o laudo da NR33. Alteração na geometria, utilização dos espaços confinados que implica alteração dos perigos. Então, o reconhecimento adequado dos riscos é essencial para prevenir acidentes graves e fatais em espaços confinados. Aqui nós vemos um profissional realizando a análise de risco em espaço confinado. Isso é antes das pessoas entrar. O supervisor de espaço confinado vai fazer ali a verificação dos gases que tem ali dentro, se está tudo ok para fazer a atividade. Antigamente, quando acontecia um acidente, espaço confinado, fatalidade, espaço confinado, não morria só uma pessoa. Não existia NR33, não existia procedimento, ou seja, a pessoa ia fazer uma atividade, por exemplo, num tanque, e aí a pessoa começava a fazer a atividade, passava certo tempo, cadê essa pessoa? Sumiu.
Ia lá, chegava na boca do espaço confinado, a pessoa estava caída lá. Aí o que o pessoal fazia? Entrava lá dentro para ver o que aconteceu. Aí um gás contaminante que tinha ali dentro, a pessoa passava mal, intoxicava, caía também. Ia morrendo aquele monte de gente dentro do espaço confinado. Até alguém chegar e ver que o pessoal que está entrando ali dentro está acontecendo algo de errado, eu não vou entrar. Chamava o resgate para retirar as pessoas ali já sem vida. Então, geralmente quando morre uma pessoa, não morre só uma. Por isso a importância do vigia. O vigia dentro do espaço confinado, ele não entra, ele fica na boca de visita, faz o contato externo e interno para a atividade sair em conformidade. Então, aqui a gente vê o monitoramento dos gases, os perigos comuns em espaços confinados. Perigos, por exemplo, atmosféricos, deficiência ou excesso de oxigênio, que nós falamos, gases tóxicos, H2S, CO, gases inflamáveis. Então, isso aqui, como é que a gente controla? Monitoramento. Mecânico, parte móvel de equipamentos, risco de esmagamento, aprisionamento. Às vezes uma atividade dentro do espaço confinado que tem parte móvel. Então, é um risco que pode acontecer. Elétrico, choque elétrico, arco elétrico. Térmico, temperatura extrema, muito alta ou muito baixa. Químico, contato com substâncias corrosivas, irritantes ou tóxicas. E biológicos, presença de agentes patogênicos. A identificação disso aqui é fundamental. Antes de fazer a atividade. Tem que estar na característica do espaço confinado. Que eu tenho esse tipo de risco. Ok? Aqui nós temos a avaliação de riscos. Então, a avaliação, eu determino probabilidade e severidade. Sempre a gente vai fazer essa avaliação de probabilidade. Qual a probabilidade de acontecer? Qual que é a severidade? Aí eu vou ter um total de risco. E aqui, a análise de risco deve considerar perigo nas adjacências do espaço confinado, possibilidade de formação de atmosfera perigosa. Então, às vezes eu vou começar a atividade de espaço confinado, está tudo certinho, 20,9 de oxigênio, nenhum gás contaminante, nada de atmosfera explosiva, mas dependendo da atividade que eu vou fazer lá embaixo, pode mudar esse cenário. Principalmente quando eu faço atividade a quente ali dentro. Ok? Então, necessidade de controle de energia perigosa. Esse espaço, por exemplo, é um tanque que vai algum tipo de líquido ali dentro, então tem que bloquear a tubulação que vai jogar esse líquido lá, além de tirar esse material antes. Medidas de prevenção descritas na NR33. Então, nós temos aí a questão de identificação, análise, avaliação, tratamento e que? Monitoramento. Esse é o processo de avaliação de risco. Eu identifico, eu analiso e faço uma avaliação, eu trato. O que é tratar? Medidas de controle. Quais medidas de controle que eu vou ter? Tripé, colaboradores treinados, permissão de entrada, análise de risco, exames em dia do colaborador, os equipamentos de proteção coletiva, os meios de comunicação. Isso são os controles preventivos. Ok? E o monitoramento. Eu tenho que monitorar. Por isso que eu tenho o supervisor de entrada e tenho o vigia para fazer esse trabalho, além da liderança, além da segurança do trabalho. Aqui tem um detector de gases, equipamento essencial para avaliação de riscos atmosféricos. Sem esse equipamento aqui eu não posso fazer atividade. Tá? É o multigases, que é fundamental também para as atividades. Aqui fala de cadastro espaço confinado. Quais são as informações necessárias? Eu tenho que cadastrar o espaço. Dentro do meu inventário de espaço confinado, dentro do meu laudo da NR33, primeiro passo, identifique o espaço e vou colocar um código ou número de rastreio para ele, dentro do meu laudo. Volume do espaço confinado. Qual que é o volume em metros cúbicos que eu tenho ali? Qual o espaço que eu tenho? O número de dimensões das aberturas de entrada e boca de visita. Eu tenho 1, 2, 3 acessos. Formas de acesso, dimensão, geometria. Condição do espaço. Ele é ativo ou inativo? Às vezes eu tenho uma caixa d'água lá que está inativa, está isolada. Eu tenho que identificar. Croquis do espaço com previsão de bloqueio e raquete. Então eu tenho o croquis, eu tenho a planta baixa dele ali, mostrando o que eu tenho que bloquear,
quais tipos de energias que podem entrar naquele espaço. Energia elétrica, pode ter energia pneumática, hidráulica, fluidos, utilização e produto armazenado, é água, é inflamável, é grãos. Indicação do possível perigo existente antes da liberação de entrada. Então é muito importante esse cadastro detalhado e tem que ter o quê? Um responsável técnico e deve ser mantido atualizado pela organização. Qualquer alteração tem que fazer revisão desse cadastro. Então, o documentação de espaço confinado, o cadastro, identificação, localização, quais as características, riscos, procedimentos de entrada e principalmente as medidas de controle. Só que eu não consigo fazer medidas de controle se eu não seguir essas etapas aqui, certo? E aqui nós temos, né, os controles de riscos. Sempre a gente vai falar disso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Hierarquia de controle. O que é hierarquia de controle? Como é que se chama mesmo? João Vitor, hierarquia de controle. A segurança do trabalho é muito comum a gente pensar sempre em EPI. Sempre a gente fala de EPI na segurança do trabalho. Só que o EPI, ó, é a última barreira. A gente tem que começar aqui, ó. Quando eu falo de qualquer risco, primeiro passo, remover completamente o perigo e realizar o trabalho externamente. O que é isso? Tem uma atividade de espaço confinado. Quando eu falo em eliminação daquela atividade, é o quê? Não fazer aquela atividade lá dentro. Tem como eu fazer do lado de fora? Tem, ótimo. Aí eu já elimino totalmente o risco. Ah, não tem como fazer. Eu vou para o próximo passo. Substituição, substituir o perigo por algo menos perigoso. Ou seja, usar substâncias menos tóxicas dentro daquele espaço. Terceiro, controle de engenharia. Isolamento, ventilação, monitoramento, bloqueio de energia, que é geralmente o que a gente faz. Eu preciso de acessar, eu preciso fazer manutenção no espaço, então eu vou isolar a área, eu vou ventilar, se for necessário, eu vou monitorar aquela atividade, eu vou bloquear as energias que possam ter naquele espaço. E por último, controle administrativo. Primeiro, permissão de entrada, a famosa PET, que é uma permissão de entrada do espaço confinado. Essa PET ela já é padrão da DNR33, as empresas adaptam ela. É um formulário em formato de checklist que eu vou fazer a permissão antes da atividade, a gente vai mostrar para você aqui até o final do treinamento. E procedimentos de entradas, capacitação, sinalização, rodízio de trabalhadores. Às vezes a pessoa fica muito tempo lá dentro, faz o rodízio. A pessoa, questão ergonômica, questão física, mental, emocional. Tá? Então, aqui nós temos os equipamentos, né, que podem ser utilizados. Corda, sistema de exaustão, tripé, máquina envelope, enfim. E tem também as medidas, né, técnicas de prevenção. Quando se fala de isolamento e bloqueio, eu posso bloquear as energias elétrica, mecânica, hidráulica, pneumática, isolar, né, a entrada de substâncias perigosas. A questão da ventilação e purga. É a ventilação adequada para manter a atmosfera segura e purga para remover contaminantes antes e durante a entrada do espaço confinado. Ventilação, eu vou colocar oxigênio, ar puro. Purga, eu vou retirar contaminantes do espaço, certo? E tem equipamentos para fazer isso aí. Tem que ter um responsável técnico que vai verificar como é que vai ser feito isso, a direção, aonde que vai colocar. Monitoramento contínuo, que é a utilização dos detectores de gases, tá? Para monitorar as atmosferas antes e durante a entrada. Não só antes, mas durante eu tenho que garantir. E a questão também da sinalização do espaço, que também garante, né, que as pessoas que não têm que acessar fiquem longe daquele local. E aqui a gente tem as medidas administrativas. A permissão de entrada é um documento obrigatório, em 3 vias, tá? Que tem que ficar aí no espaço ali, antes de fazer a liberação, preencher, verificar se está tudo ok. As pessoas que vão entrar vão assinar essa permissão de entrada. Os procedimentos de segurança também do espaço, é o passo a passo da atividade, um procedimento operacional. A capacitação, treinamento, primeiro passo, treinamento para o trabalhador saber o que ele pode, o que ele não pode fazer. Quais as obrigações dele com relação ao espaço confinado. Ok? Enfim,
A PET, tá vendo? A permissão de entrada. Além disso, nós falamos da carga horária mínima de capacitação, de treinamento, né, do supervisor de entrada, vigia, trabalhador autorizado e equipe de salvamento. A PET, que é um documento muito importante, ela tem que ter no mínimo a identificação do espaço, o objetivo da entrada, o que vai ser feito lá, perigos identificados, medidas de controle, quais os perigos que tem, quais os controles que eu tenho, avaliação quantitativa da atmosfera, medição, monitoramento, relação de supervisores, vigias e trabalhadores autorizados, data e horário da emissão e encerramento. Tem que colocar o horário que entrou, o horário que encerrou, assinar e arquivar aquilo para ter um controle para auditorias que podem acontecer aí no dia a dia, ok? E aqui nós temos as responsabilidades. Sempre a gente fala das responsabilidades. Por quê? A empresa ela tem as suas responsabilidades, né? Por exemplo, a organização. Ela tem que dar recurso para a gente cumprir. Então, se eu tenho espaço confinado, eu tenho que fazer um laudo dele, eu tenho que identificar esse espaço, eu tenho que ter os equipamentos para as pessoas acessarem, de proteção coletiva, eu tenho que ter os acessórios todos necessários, sistema de exaustão, materiais, ferramentas, providenciar a sinalização e bloqueio do espaço confinado, obrigação da empresa também, garantir o treinamento, você não está aqui fazendo treinamento antes de entrar, tem que garantir antes de você acessar, fornecer equipamentos para controle de riscos, o responsável técnico, que é quem a organização contrata, ele identifica e cadastra o espaço, ele tem que elaborar ali os procedimentos, escrever como é que vai ser feita aquelas atividades, ele tem que adaptar o modelo da PET, qual PET que vai usar, tá como anexa ao procedimento, essa PET, elaborar um plano de resgate. É muito importante a gente deixar claro, quando se fala de risco, tem as medidas de controle preventiva e as medidas de controle mitigatório. Preventiva é tudo que eu faço para não acontecer um acidente, eu sempre falo isso. Mas o mitigatório, se acontecer, não vai acontecer porque eu tenho preventivo, acontece. Eu posso ter uma falha humana, eu posso ter uma decisão errada de um colaborador. Então, eu tenho que ter um plano de resgate. Qual que é o plano? Eu tenho pessoas ali capacitadas dentro da empresa? Não. Corpo de bombeiro, sabe dos riscos que eu tenho aqui? Tem ali o meu plano de emergência, que eu elaborei ali, validei, levei para ele revisar, por exemplo. E o supervisor de entrada? Emitir e encerrar PET, executar testes, conferir os equipamentos, implementar procedimentos e assegurar a disponibilidade de serviços de emergência. O supervisor é quem que vai dar a diretriz para todo mundo. Ele que vai medir os gases, ele que vai preencher a permissão, ele que vai verificar se as pessoas estão ali com treinamento nessa atividade. E tem também as atividades do vigia. O vigia é aquela pessoa que vai ser os olhos do supervisor na atividade. O vigia pode entrar lá dentro do espaço para ajudar? Negativo. É na boca de visita. O vigia é peça fundamental para ver se o pessoal precisa de algum suporte, algum auxílio, algum apoio. Comunicação direta com o pessoal, e comunicação com o supervisor, com a equipe de apoio de fora. Ele que vai acionar o resgate se tiver algum tipo de problema ali dentro daquele espaço. Ok? Concluindo, né, esse trabalho, né, de espaço confinado é muito importante a capacitação, cumprimento das normas, identificação, emissão da PET, medidas de controle, presença do vigia, do supervisor e disponibilidade da equipe de resgate e salvamento. Então, basicamente, o que nós vimos aqui até agora, eu tenho que identificar os espaços, eu tenho que ter uma liberação profissional para liberar. O supervisor de entrada, por exemplo, ele tem um treinamento de 40 horas, certo? O vigia e o trabalhador autorizado, treinamento de 16 horas. Então, o vigia e o trabalhador autorizado, ele recebe a mesma carga horária de treinamento. Então, pode ter um revezamento também dentro dessas atividades. E é fundamental a gente, né, ter uma equipe de emergência e salvamento disponível, porque o acidente ele pode acontecer. Tá? Então, aqui tem alguns equipamentos de segurança para trabalho em espaço confinado. Dúvida, pergunta, tá tranquilo? Então, a gente encerra aqui a segunda parte do treinamento de espaço confinado, que tratou de temas aí muito importantes, relevantes, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos.
Você que está assistindo a gente, gostou, curta, compartilhe. Siga o nosso canal, ative o sininho aí, manda sua crítica, sua sugestão, para a gente trazer cada dia mais conteúdos relacionados à saúde e segurança do trabalho. Um forte abraço e até a terceira parte do treinamento de espaço confinado.